Boa noite mais uma vez, amada Igreja do Senhor. Depois dos louvores maravilhosos ao Senhor, em que nós entramos na presença do nosso Deus vivo, agora nós vamos receber a porção diária, porção do maná precioso, a palavra do Senhor para as nossas vidas. A palavra que o Senhor nos diz, que nos limpa, nos restaura a alma, verdadeira, eficaz, mais cortante do que a palavra de dois gumes. Palavra preciosa, mais preciosa do que o ouro, do que a prata, porque é a palavra que gera vida, a palavra que gera arrependimento, a palavra que traz segurança, traz a paz, traz a certeza e traz um norte para as nossas vidas. Me lembro que quando eu era criança e já sentia as aflições da vida, pelas peraltices que eu aprontava, e eu não conseguia dormir, e à noite tinha uma Bíblia na minha cabeceira, e ali eu ia ler Salmos, eu ia ler Provérbios, e por incrível que pareça, sendo criança, a paz vinha no meu coração. Aquilo era maravilhoso. Ali o Senhor já falava no meu coração que a palavra dele traz esse refrigério para a nossa alma. Por isso, amada igreja, os que nos assistem pela internet, se estiverem com Bíblia ao seu lado, que nós possamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus 10, versículos 23 a 25. E que para a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, eu vou pedir para que o nosso pastor possa ler e orar. 10, 23 a 25. Amém. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer... Pulei. Eu sou pastor. Perdão, igreja. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Senhor Deus, glorificado seja o teu nome pela tua presença, pela fragrância do perfume do teu amor no meio dos louvores da ministração. E agora, capacita-nos para que possamos estar atentos à pregação do nosso amado ministro, com certeza já ungido pelo teu Espírito Santo, Anderson, e que estejamos atentos e já agradecidos pelas bênçãos que advirão desta palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, amada igreja. Hebreus 10, 23 a 25. Por uma questão de tempo, vamos procurar ser mais dinâmico. Amada igreja, nessa passagem, após o apóstolo Paulo abordar sobre o sacrifício de Jesus e todo o objetivo do sacrifício que o Senhor teve para com as nossas vidas, ele traz como uma visão de conclusão, lógico, não da carta, mas desse raciocínio, como a igreja deve se posicionar diante de tais sacrifícios. Ele menciona no início que os sacrifícios humanos eram terrenos e limitados, mas que o sacrifício de Jesus foi perfeito, foi único e suficiente. E aqui a gente pode ver, amada igreja, 5 tópicos nesses 3 versículos. A gente pode partimentar, nós podemos seccionar por 5 tópicos para que a gente tenha um entendimento mais claro do que o Senhor quer passar para as nossas vidas. E desses 5 tópicos, 2 diz respeito a nós, como nós devemos nos posicionar. Os 5 tópicos nesses 3 versículos separadamente são: guardar firme a confissão da esperança, o conhecimento de que quem fez a promessa é fiel. Nós devemos nos considerar uns aos outros em amor e as boas obras, não deixar de congregar e fazer admoestações, quanto mais nós vamos vendo que o dia se aproxima. Desses 5 tópicos, igreja, nós podemos tirar o 3º e o 4º tópico para as nossas vidas. Nos considerar uns aos outros em amor e as boas obras, e não deixar de congregar. Isso chamou muito a minha atenção.
meditando, o sentimento que vinha no meu coração me chamou muito a atenção, isso para a minha vida. E como hoje é um culto de reflexão, obviamente eu decidi refletir a minha vida em cima desse parâmetro. Então, nesse sentimento, o Senhor descorreu alguns pontos, alguns tópicos, para eu me avaliar, para eu me abalizar diante do Senhor no meu coração. Nós sabemos que o Senhor quer uma virgem santa, e como virgem santa, uma virgem prudente, pura, perfeita, com o precioso perfume de Cristo, exalando o precioso perfume de Cristo, aprovada e esterilizada no fogo. Quem está prestes a casar, sabe que o momento mais glorioso, o momento mais precioso do casamento é ver a sua noiva entrando na marcha nupcial e poder contemplar o vestido dela, a formosura dela, a beleza dela. E com certeza quando ela se aproxima para que hajam os votos do casamento, com certeza o noivo vai querer sentir o perfume da sua noiva, aquele perfume que ele já conhece, aquele perfume que lhe é peculiar, né? Amém. Glória a Deus, não só o meu, de alguns amados também, e da igreja. Mas enfim, então o noivo espera isso de sua noiva. E isso foi um dos temas que mais o Senhor tratou com as nossas vidas no retiro. Bem, seria redundante, mas não de menos importância, e sim de grande exultação, perguntar quantos foram abençoados no retiro. Todos. A igreja foi abençoada no retiro. No grupo, essa semana, a gente estava com um sentimento de saudade, aquele sentimento de saudade do retiro, porque os outros retiros foram maravilhosos. Eu participei, se não me falha a memória, de 5 com esse. Mas esse teve algo diferente. Esse teve algo mais sobrenatural. Não que os outros não tivessem sido especiais ou sobrenaturais, mas esse, a comunhão foi intensa, desde o acordar até o se deitar, o dia inteiro, na prática desportiva, do lazer, na execução das tarefas diárias, ali os irmãos conversando entre si. Aquele sentimento, teve um momento que eu olhei e a gente ali, todo mundo reunido, cada um no seu grupo, cada um abordando os seus temas favoritos. Os irmãos se reuniram para jogar dominó, as irmãs se reuniram para conversar sobre as questões da vida, do dia a dia. Os irmãos, uns foram dormir, que também foi um lazer santo, e dormir é bom demais. Quem não gosta de dormir, eu gosto. Tem até que vigiar quanto a isso, principalmente depois que casar. Vai ser uma luta, mas glória a Deus. Mas vamos lá. E eu, olhando aquilo, eu pude contemplar, eu digo, Senhor, isso aqui é o que vai acontecer na eternidade. Essa unidade entre os irmãos. É esse amor, esse bom perfume do amor entre os irmãos que vai exalar por toda a eternidade. É essa fragrância que o Senhor vai sentir com as nossas vidas. Então o tema da palavra dessa noite, o caráter de Cristo em nossas vidas, para que possamos ter comunhão no corpo, e principalmente a comunhão eterna. Amada igreja, é bem verdade que para que esses valores, esses princípios que o Senhor espera para a sua noiva, uma noiva prudente, uma noiva pura, uma noiva perfeita, com o precioso perfume de Cristo, aprovada e esterilizada no fogo, a gente sabe que nós vamos ter que passar por situações e situações. Nós vamos ter que enfrentar adversidades, nós vamos ter que enfrentar lutas. Nosso diácono Fúvio sempre... Deus, aprove ao Senhor me abençoar na minha entrada no corpo de Cristo com a comunhão com o diácono Fúvio. E uma das coisas que ele sempre dizia para mim, Anderson, não te esquece, na tua caminhada, tu vai ter lutas. Porque a palavra de Deus fala que tu é mais do que vencedor. E para que tu tenha vitória, tu tem que enfrentar lutas. Sem lutas não tem como ser vencedor. E realmente, para quem já praticou esporte, não tem a menor graça ganhar de WO. WO é quando o oponente não está presente. É quando a gente vai para a competição e o oponente não se faz presente. Até mesmo, entre aspas, quem está sentado no banco de reservas. Eu creio que não tem a mesma graça, o mesmo fervor de levantar o troféu e a medalha, aquele que passou o campeonato inteiro sentado no banco de reservas. Aquele que não ralou a canela, aquele que não se machucou, que não lutou para conquistar a vitória. É diferente, tem um peso diferente. Eu sei porque eu também já participei do banco de reservas e já fui vencedor, estando sentado no banco de reservas. Não é a mesma coisa. Então, para que nós sejamos tidos por Deus como mais do que vencedores,
É fato, igreja. O Senhor vai permitir situações na nossa vida que a gente não espera. A gente acorda numa bela manhã e vai realizar alguma atividade, realizar alguma tarefa e está sorrindo para as paredes e de repente acontece um comentário, acontece uma situação, uma palavra mal colocada, um entendimento mal analisado e até mesmo entre os irmãos. Isso não é motivo de escândalo. Não o fato disso acontecer, porque nós somos pedras vivas. A palavra do Senhor diz que nós somos pedras vivas. E nós vamos ser esses instrumentos na mão de Deus. Se não me falha a memória, igreja, peço que não precise abrir. Em Apocalipse o Senhor diz que naquele grande dia nós vamos cavalgar ao lado do Senhor sem que um esbarre no outro. Quando eu li essa passagem eu entendi. Nesse momento em que nós estivermos marchando em vitória com o nosso Deus, com o nosso general na nossa frente, nós não vamos esbarrar uns nos outros. Ou seja, não vai mais haver conflitos no sentido horizontal. O que você quer dizer com isso, irmão Anderson? Está tendo conflito no meio da igreja? Não, não é isso. Mas às vezes, um irmão, por falta de vigilância, faz um comentário mal colocado, fala de uma forma assim um pouco mais acentuada, age de uma forma assim um pouco mais áspera e às vezes até sem perceber. Às vezes sem maldade, sem o dolo no coração, mas porque o irmão ainda está em processo de transformação, ele fala assim um pouco atravessado, engrossa um pouco a voz. Eu confesso, irmãos, que isso tem sido um tratamento de Deus para a minha vida. Às vezes eu quero pensar rápido, eu quero tomar uma decisão rápida, um pouco de dinamismo, eu quero que as coisas se resolvam rápido. Aí, eu solto um comentário, quando eu reconheço que eu deveria ter pensado um pouco mais, deveria ter analisado um pouco melhor as palavras. Não que eu seja ofensivo, mas quem ouve, a ovelhinha que está ouvindo, se sente um pouco, poxa, não, tu podia ter falado diferente e tal, e aí... Essa é a beleza da comunhão, porque nesse momento Deus permite para as nossas vidas que nós sejamos tratados, e a gente vai para a presença do Senhor, se tranca no quarto e o Espírito Santo começa: meu filho, tu poderia ter agido assim, tu poderia ter falado assado, seu irmão, sua irmã, que você ama, o amor de Deus que está no teu coração, o amor que tu tens pelo teu irmão, pela tua irmã, vem de mim, é o amor de Deus. Então, meu filho, vamos lá, vamos buscar esse alinhamento, vamos se afinar cada vez mais, filho, para que o vínculo da perfeição do amor do Espírito Santo em nossas vidas, como igreja, como corpo, seja aperfeiçoado cada vez mais. Por quê? A gente pode se perguntar, porque são os últimos dias, igreja. O inimigo está furioso. Isso a gente fala desde que o mundo é mundo e desde que a gente tomou conhecimento do Evangelho. A palavra diz que o inimigo está ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, verdadeiramente, nós precisamos vigiar, estar cada vez mais dispostos a se humilhar na presença de Deus, colocando o nosso coração diante do Senhor. Senhor, a tua palavra diz que nós devemos nos considerar uns aos outros em amor e as boas obras. O interessante é que esse as boas obras é craseado, ou seja, não é só realizar a boa obra, mas é eu também ser uma boa obra. É fazer uma boa obra e executar. Existe uma certa diferença. A boa obra na minha vida está em falar com doçura, assim como Jesus fala com doçura. Com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu próximo, com o meu colega de trabalho, com o meu colega de faculdade, enfim, com a minha esposa, com filhos, com pai, com mãe. É nisso que consiste também a boa obra. A boa obra é eu fazer com esmero, é eu saber que eu preciso ser transformado todos os dias. É saber que o meu processo de purificação e santificação está em andamento. Ler do engano, se eu for para a presença de Deus, achar que eu não tenho mais nada para ser tratado. Eu vou estar me enganando, eu vou estar mentindo para mim mesmo. Porque o Senhor fala que eu sou pecador. O Senhor me ensina na palavra que todos os dias eu tenho que ir para a presença dEle, clamar pelo Espírito Santo. Porque eu tenho pensamentos que vão querer me fazer perder o foco. Interessante a palavra que o pastor Gabriel ministrou para as nossas vidas. A fé, manter o foco na fé. Se eu não vigiar, eu vou achar que eu já estou experimentado na presença de Deus. Se eu pensar comigo mesmo, eu já tenho 5 anos, eu já tenho 10 anos... eu já tenho 15, 20, 30, já tenho 50 anos de evangelho. Eu já nasci no evangelho.
eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço e aconteço na presença de Deus. Quando eu subo aqui no altar, quando eu toco no púlpito do Senhor, cai fogo do céu. Quando eu pego na minha guitarra, demônios saem em retirada. Ai de mim. Uma palavra que eu temo muito, eu sempre digo com quem eu tenho convívio, e inclusive eu peço que a igreja abra, Mateus 7, de 21 a 23. Nós poderíamos simplesmente mencionar essa palavra por questão de tempo, mas é muito importante, igreja, é muito importante nós termos isso guardado em nossos corações. Mateus 7, 23. De 21 a 23, perdão. Mateus 7, 21 a 23. Eu vou ler por questão de tempo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não temos expelido demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Igreja, o interessante aqui, nesse ponto, e a gente sabe que cada vírgula, cada tio, cada pontuação, por isso o Senhor fala, ai daquele que remover um tio, uma vírgula da minha palavra, ai daquele que modificar uma sílaba da minha palavra, conjecturando, levando dessa forma. Tudo que está aqui na Bíblia não é em vão. Eu creio, e o Espírito Santo me dá a certeza e um fogo no meu coração de que essa palavra aqui é real. De que tudo que está escrito aqui, se eu me basear por isso aqui, como foi ministrado através da vida do nosso pastor semana passada, se nós obedecermos, nós seremos abençoados, e o Senhor já está assim, com as mãos estendidas. A bênção já está para as nossas vidas, basta agora a gente obedecer, para tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E o interessante é que no versículo 22, ele fala, em teu nome não temos profetizado, em teu nome não temos expelido demônios, em teu nome não temos feito muitos milagres. Ele não diz em teu nome temos feito milagres, ele diz muitos milagres. Aí eu pergunto, irmãos, para mim, se tivesse um espelho aqui eu ia perguntar, me olhando no espelho, quantos demônios eu já expeli na minha caminhada com o Senhor? Não precisa responder, isso é no nosso coração. Quantos milagres eu já realizei para o Senhor na minha caminhada? Quantas vezes já fui boca de Deus falando e profetizando com autoridade? Então, se aqui o Senhor vai apartar da presença dEle, esses que realizaram foram altamente produtivos, quanto mais eu, se eu não vigiar, que ainda não tive a oportunidade de expelir um demônio, que ainda não tive a oportunidade de levantar minha voz em profecia dada pelo Senhor, que ainda não tive a oportunidade de realizar muitos milagres. Eu tenho uma oportunidade de um milagre dentro da minha casa, que já visitou a gente, a minha tia, e eu sempre oro, Senhor, não eu, mas levanta um servo de Deus para profetizar, para fazer com que ela seja regenerada nos seus sensos cognitivos e no seu DNA. Eu lembro de uma palavra que o pastor ministrou, que o nosso DNA está nas mãos de Deus. Eu tomei posse para a minha vida em relação à minha tia. E além de querer ver minha tia restaurada, eu quero ver o poder de Deus agindo na vida dela. Porque eu quero que todos ao redor saibam que existe um Deus que é vivo, que é poderoso. Eu quero que todos saibam que há um Deus em Israel. O Deus que nós servimos é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu creio que a palavra do Senhor é tudo isso que aconteceu na Bíblia, que está relatado ao longo dos anos, que aconteceu, aquelas experiências maravilhosas que os servos de Deus viveram em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônica, 2 Crônica. Eu creio que tudo isso é possível no dia de hoje. Eu creio que, lógico, não querendo ferir a sã doutrina, mas até andar por sobre as águas, mas eu sei que isso aí foi um feito maravilhoso do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Mas enfim, igreja, onde eu quero chegar? O Senhor é o mesmo para operar milagres. Então, se eu não vigiar, se eu não ter esse temor no meu coração, de deixar com que o Espírito Santo continue a trabalhar na minha vida, tudo isso que eu estiver fazendo aqui será em vão. Eu tenho plena convicção disso. Por isso que todos os dias eu busco sempre ir para a presença do Senhor e peço perdão do Senhor. Pai, me perdoa porque hoje eu errei aqui. E às vezes, quando nas minhas preocupações diárias eu me deixo vencer pelo cansaço e não vou para a presença de Deus, no dia seguinte digo, Pai, me perdoa porque ontem, além de pecar, eu não te procurei.
Além de eu cometer erro, eu não busquei me consertar contigo. E eu creio que isso vai ser até o grande dia, o dia em que eu for arrebatado, o dia que nós formos arrebatados. E um outro ponto, igreja, que parece um tanto quanto redundante, mas que pesou no coração, veio essa preocupação, é o não deixar de congregar, que está atrelado às boas obras. Hoje a abertura do culto foi Salmo 133, ó bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, que os irmãos vivam em unidade. Quão bom e quão suave é os irmãos no meio da congregação. Amada igreja, se eu também não vigiar, eu vou ser como Marta. As preocupações diárias, as minhas preocupações dos meus problemas, vão falar para mim, fica na tua casa, não vai para a casa do teu Deus. Eu poderia falar, tudo bem, já andei alguns quilômetros para vir para a igreja, para a presença de Deus, a pé, por não ter dinheiro de ônibus. Não que esteja me louvando, igreja, não é isso, mas é como um testemunho. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma serva de Deus e eu falando dos acontecidos na minha vida, eu creio que o Senhor permitiu para que hoje, exatamente hoje, pregando essa palavra, eu tivesse a autoridade dada por Deus para poder ministrar. Conversei com o pastor uma situação particular minha, em que eu ia me afastar do culto durante a semana, e depois recebi uma palavra, e essa palavra me convenceu de que não, de que eu deveria enfrentar a luta de frente. Não deveria preterir os cultos do Senhor, porque é aqui que eu recebo palavras de direcionamento de vida. Ai de mim, se eu estou aqui executando um serviço no altar e venho preterir a obra do Senhor pelos meus problemas, o que é algo louvável, mas depois como é que eu posso querer cobrar algo de um irmãozinho meu, de uma irmã, que o Senhor colocar na oportunidade de eu direcionar a vida dele? Eu não vou poder fazer isso. Porque ele pode falar assim, mas tu é o primeiro que não vai para o culto, tu não vai, eu não te vejo no culto, ou tu vai num culto, ou tu vai no outro. Amada igreja, isso não é uma palavra de direcionamento. Aliás, é uma palavra de direcionamento, é uma palavra de direcionamento para quem é servo de Deus. Porque nós precisamos, igreja, saber que o dia se aproxima. Então, culto após culto, nós vamos estar recebendo palavra de orientação, palavra de exortação, palavra de edificação e de consolo. Eu não sei o que vai ser pregado sexta-feira, mas eu tenho certeza que o que vai ser pregado vai ser para a minha vida. Para eu poder executar o meu instrumento, para eu poder realizar o ministério que o Senhor está colocando nas minhas mãos, para eu poder sábado pela parte da manhã ir realizar um evangelismo, plantar a palavra no coração de certas crianças. Criancinha, a palavra de Deus fala, ensina a criança no caminho que deve seguir, ela jamais se apartará do Senhor, em outras palavras. Então, igreja, infelizmente o tempo é pouco, mas glória a Deus. Foi nesse sentido que tudo isso que o Senhor me deu, esboçou no meu coração, se tratava da palavra de hoje. Não deixar de congregar, nos considerar em amor uns aos outros, porque quem fez a promessa é fiel. Quantos receberam promessas individuais no retiro? Muitos. Nunca tinha visto em todos os retiros. Eu olhava para um lado, era o pastor entregando a promessa para um. Olhava para o outro, era a pastora. Quando eu olhava para o outro, era a missionária. Ali era a presbítera Mara. Quando era ali, era outro irmão, o pastor Gabriel. E cura, aquela palavra de cura. E muitos ali eu creio que foram curados. Eu tomei posse para a minha vida, a cura da sinusite. Ô, doença maldita, em nome de Jesus, misericórdia. Tem dias que eu não consigo abrir meus olhos. Mas mesmo assim, igreja, para a glória do Senhor, eu chego com a minha cabeça estourando, mas eu venho para o culto. Eu venho adorar o Senhor. Tem dias aqui que parece que vai sair sangue. Eu digo, eu vou adorar o Senhor. Eu vou adorar o Senhor porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou indo adorar o Senhor. Então, o Senhor fala, ainda mais que o dia se aproxima, nós não devemos deixar de nos admoestar, fazer admoestações. E eu creio que isso que está sendo feito agora, igreja, é uma admoestação para a glória do Senhor. Então, vamos verdadeiramente amar a comunhão entre os irmãos, e eu sei que a igreja ama. Eu sei que cada um que está aqui ama a comunhão entre os irmãos. Vamos tomar posse das vitórias e das promessas que o Senhor fez para as nossas vidas, porque o Senhor está juntando, como uma galinha junta os seus pintinhos, assim o Senhor está fazendo com as nossas vidas. Ele está nos ajuntando, Ele está nos afunilando cada vez mais, porque Ele vai levar um povo unido. Ele vai levar um povo em um só sentimento, em um só coração, em um só entendimento, de que nós precisamos da presença dEle para viver por toda a eternidade. Então, igreja, eu espero que essa simples palavra tenha servido como alerta,
como direcionamento, como posicionamento para nós termos em nossas vidas tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, porque o Senhor ordena a bênção no meio da congregação, na unidade entre os irmãos. Então eu já chamo o ministério de louvor para a glória do Senhor e peço mais uma oração com o nosso pastor. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Bendito sejas em nossas vidas, em nosso meio. Ensina-nos a amar-nos uns aos outros, a congregar e nos estimularmos às boas obras e, acima de tudo, nos preparar. Quanto mais vemos que o dia está próximo, que o Senhor continue nos abençoando. Obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Possamos ficar de pé. E como o irmão Anderson ministrou, é juntos que nós vamos subir, amém? Não é separado. O Senhor primeiro não vem buscar um para depois buscar o outro, mas não, nós vamos subir juntos. E lado a lado é que nós vamos ver o nosso Deus face a face, amém? Que nessa noite nós possamos declarar: como é precioso, meu querido irmão, estar lado a lado com você, para que junto nós possamos chegar aos céus, suportando uns aos outros, porque aqui ainda nós não somos perfeitos, amém? Nós somos falhos, mas nós estamos aqui. Irmão, se eu te machuquei, me desculpa, me perdoa, não vou mais fazer. Me perdoa, irmã, para que nós possamos juntos subir e ser arrebatados, amém? Aleluias, Deus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. Expressamos o amor que um dia Ele nos deu. Pelo sangue no Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você. Não existem, aleluias, em meu ser somos livres. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa, meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aleluia, vamos declarar mais uma vez: irmão, como é precioso estar junto a ti e lado a lado podemos alcançar os céus, amém? Aleluias. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos, lado a lado, andamos com Jesus. Expressamos o amor que um dia Ele nos deu. Pelo sangue do Calvário, sua vida. Aleluias. Aliança do Senhor, eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa, meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Aleluias, Deus. Somos um em Ti, Pai. Em nome de Jesus, a igreja